Legislativa de São Paulo. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convido o nobre deputado, primeiro secretário Douglas Garcia, para ler a resenha do expediente. Estamos, portanto, ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Está sobre a mesa uma indicação feita pelo nobre deputado Mauro Bragato ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo para que determine a adoção de medidas necessárias à liberação de recursos financeiros visando a construção de um centro de convivência do idoso no município de Irapuru. Também está sobre a mesa uma indicação feita pelo nobre deputado Rogério Nogueira ao senhor governador do Estado de São Paulo para que determine aos órgãos competentes a liberação de recursos para asfaltamento da rodovia SLT 161, situada no município de Salto. Está lida a resenha. Preside neste momento o deputado Gilmaci Santos, obrigado, do Republicanos. Deputado Douglas Garcia. Neste momento, vamos iniciar o nosso trabalho com um pequeno expediente, já convidando para fazer uso da palavra a nobre deputada Janaína Pascoal. Sessão ordinária de hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro. Estamos transmitindo ao vivo esta sessão para a TV, a LESP, no YouTube, na internet, também pelo nosso site, oal.sp.gov.br. Neste momento, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência, os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que vieram nos visitar, os que nos acompanham à distância. Gostaria de pedir a todos os vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, muito embora já tenha um senador que se comprometeu a tanto, pedir a todos os parlamentares que analisem o projeto 07/2020, que já está em trâmite nesta casa, e proíbe, né, a utilização de dinheiro público, de recursos públicos, em publicidade. Ontem eu fiz a leitura do projeto aqui, e hoje nós estamos encaminhando por correio, já foi até despachado, uma cópia desse projeto para cada presidente de Assembleia Legislativa do país. Então, todos os presidentes das assembleias receberão uma cópia do projeto, com um ofício da minha autoria, solicitando, né, a análise do projeto, eventual adaptação para o seu respectivo estado, obviamente, a melhora, né, porque todo trabalho pode ser melhorado, e que o presidente das assembleias disponibilize o texto para os membros das respectivas casas e que qualquer parlamentar que concorde, né, que abrace a ideia, apresente o projeto no seu estado. Né? As boas ideias não são nossas, né? Digo assim, de uma única pessoa. As boas ideias são de todos e para todos. Já recebi no gabinete a iniciativa de colegas aqui desta casa, querendo assinar junto o projeto, querendo entrar como coautor. Todos estão convidados, enfaticamente convidados, a ingressarem como coautores no projeto 7/2020. No Senado, consegui que o senador Olímpio analise o projeto e ele já sinalizou, né, que, obviamente, fazendo as adaptações necessárias para a nacionalização, que apresentará o projeto no Senado Federal. Né? Então, assim, essa sinalização do Major Olímpio, senador Major Olímpio, muito me honra, acredito que honra esta casa. Ficarei muito contente em receber, né, as manifestações, espero que positivas, dos deputados estaduais dos outros estados da federação, e os apoios que tenho recebido aqui na casa também muito têm me tranquilizado e me trazido bastante honra, não só como colega, mas como cidadã, porque entendo que esse projeto é essencial para o aprimoramento, né, do respeito ao dinheiro público nesta nação. Dito isso, eu gostaria de mencionar a resposta que eu recebi a um ofício que encaminhei à Secretaria
de administração penitenciária. Muito gentilmente, o ofício foi respondido, porém, não foi respondido da maneira que eu gostaria. Eu oficiei a Secretaria de Administração Penitenciária, solicitando, né, com uma certa urgência, que as pessoas aprovadas no concurso iniciado pelo edital 8 de 2018, pessoas estas convocadas pelo edital, na verdade não, convocadas não, aprovadas em ato disponibilizado pelo edital 124 de 2018, eu solicitei que essas pessoas fossem imediatamente convocadas. Por quê? Porque no ano passado atendi no gabinete uma comitiva de profissionais que lidam na área, né, da saúde no sistema penitenciário, e esses profissionais trouxeram, né, a situação de absoluta impossibilidade de trabalhar. São profissionais capacitados, bem formados, porém, profissionais, além de mal remunerados, que estão sobrecarregados pelo excesso de trabalho e o baixo número de pessoas disponíveis para exercer esse mesmo trabalho. Neste concurso, foram aprovados 23 agentes técnicos, né, de assistência à saúde, 22 agentes técnicos, 22 agentes técnicos, vou fechar, Excelência, de assistente à saúde, psicólogos, 22 assistentes sociais, 5 terapeutas ocupacionais, 25 analistas socioculturais, 25 pedagogos, 265 oficiais administrativos, 51 técnicos em enfermagem e 8 cirurgiões dentistas. Todos haveriam de ser convocados pela necessidade. A administração penitenciária diz que não há recursos. Pois bem, que se convoquem ao menos alguns desses aprovados. O que é impossível, né, é admitir que no estado mais rico da federação, a falta de recursos implique a impossibilidade do desenvolvimento de um trabalho. E essas carreiras aqui são essenciais para a finalidade prevista na Lei de Execução Penal, que é a de trazer essas pessoas, de conferir a essas pessoas condições de voltar a conviver na sociedade. Tá? Então, é um passo importantíssimo, não só em termos de administração penitenciária, mas em termos de segurança pública. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada. Convidamos agora o nobre deputado Paulo Lula Fiorilo, deputada Alessi Brandão, deputado Rafael Silva, deputado delegado Olim, deputado Frederico Dávila, deputado Jorge Lula do Carmo, deputada Analice Fernandes, deputada Edmir Chedi, deputada Valéria Bolsonaro, deputado Roberto Moraes, deputado Caio França, deputado Major Meca. Tem Vossa Excelência o tempo regimental aqui no pequeno expediente. Enquanto Vossa Excelência se dirige à tribuna, convocação. Senhoras deputadas, senhores deputados, esta presidência, atendendo à solicitação da nobre deputada Alessi Brandão, convoca Vossas Excelências para, nos termos do artigo 18, inciso 1º, letra R do Regimento Interno, para uma sessão solene realizar-se no dia 20 de março de 2020, às 10 horas, com a finalidade de proceder à entrega da medalha Teodosina Rosário Ribeiro. Com a palavra, deputado Major Meca. Uma boa tarde a todas e a todos. Na data de amanhã, hoje é dia 6 de fevereiro, no dia 7 de fevereiro, publicará também em Diário Oficial o pagamento da indenização dos familiares do Cabo Gonçalves. Fomos informados através da Secretaria de Segurança Pública hoje. O Cabo Gonçalves, policial militar, foi morto em 29 de abril de 2019, o ano passado. E a nossa luta, o nosso trabalho, a nossa indignação aqui se presta a quê? A que esses valorosos homens que defendem São Paulo tenham os seus direitos e as suas garantias respeitados.
E vejam os senhores, como é possível se dar uma atenção devida e respeitosa a esses profissionais. No início da semana estivemos aqui, fizemos o alerta em relação aos familiares do sargento Ruas, que não havia recebido ainda, já foi publicado ontem, será pago na próxima segunda-feira, amanhã será publicado do Cabo Gonçalves, e como nós falamos, tem uma relação de familiares que aguardam por esse benefício, por esse socorro por parte do Estado. Quando nós manifestamos aqui a nossa preocupação com essa forma de gestão focada à manutenção de quem já está no poder, para que permaneça no poder e outros possam se locupletar de recursos públicos, é porque nós trabalhamos focados ao ser humano. Quando nós falamos do ser humano que defende e protege a vida dos cidadãos do Estado de São Paulo, nós estamos falando também no bem-estar do povo de São Paulo. Na noite de ontem, o Cabo Vanderlei, ex-integrante do 4º BAEP, minha última unidade, foi executado na Zona Leste de São Paulo ontem às 11 horas da noite. Deixou uma filha de 7 anos de idade, que ele cuidava, ele assistia e ele educava a filha, sozinho, porque a mãe faleceu durante o parto. E o Cabo Vanderlei estava atualmente, desde novembro do ano passado, servindo no 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, porque havia sido transferido do 4º BAEP em novembro por ocorrência policial. Algo também que o governador havia se comprometido a não fazê-lo, porque isso incorre numa injustiça muito grande sobre um policial que está trabalhando e arriscando a sua vida. E esse homem, na noite de ontem, às 11 horas da noite, na Zona Leste, foi executado com 9 tiros. E amanhã, às 10 horas da manhã, será enterrado. São por esses homens que nós subimos aqui nessa tribuna. São por esses homens que nós construímos os nossos projetos de lei, que permanecem parados nas comissões dessa casa. Única e exclusivamente resultado de nós trazermos a verdade ao conhecimento de todos. Única e exclusivamente por conta de nós darmos publicidade ao descaso que o governo do Estado de São Paulo, que o PSDB promove há mais de 25 anos com esses homens e mulheres da segurança pública no nosso Estado. E esse cenário precisa mudar, isso precisa acabar. Nós estamos falando de seres humanos, de gente que protege gente. E vamos para mais um enterro. Nós, no último dia de janeiro, fomos ao enterro do Cabo Odevaldo, morto em Itapevi numa ocorrência policial. Se nós esperarmos a polícia sair do luto para nossa manifestação, não nos manifestaríamos nunca. E olha como é fácil ajudar o policial. Vai a dica novamente. Em 2019, com dotação e o que falta pagar, foram mais de 108 milhões de reais gastos com publicidade institucional. Previsão agora para 2020, mais de 88 milhões, tirando o edital
de monitoramento da rede social das pessoas que levam a verdade ao povo de São Paulo, a perseguição virtual. Então, para a conclusão, existe deputado. recurso, e para concluir, senhor presidente, para concluir, o recurso existe, basta ser empregado de maneira inteligente e humana, olhando quem realmente precisa. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra, o deputado Mauro Bragato, deputado Enio Lula Tato, deputado Itamar Borges, não vai falar, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Carlos Gianazzi, deputado Coronel Telhada, deputado Castelo Branco. Vossa Excelência, tempo regimental. Você acompanha, telespectador, essa transmissão ao vivo pela Rede Alesp, na TV, na internet, no YouTube e no al.sp.gov.br. Essa sessão de hoje, dia 6 de fevereiro de 2020. Estamos no plenário na data de hoje, terceiro pequeno expediente do ano legislativo de 2020, para uma mensagem muito rápida. O Gabinete Parlamentar Castelo Branco vai iniciar, a partir da próxima semana, uma longa preleção sobre educação. Vamos estabelecer um diagnóstico da atual situação da educação no Estado de São Paulo, suas carências, seus pontos fortes, seus pontos fracos, ameaças e oportunidades, mas principalmente na educação básica, educação infantil e ensino fundamental 1, que é o alicerce do futuro cidadão. E nesse contexto, vamos dar ênfase a projetos ligados à área de liderança e superação de limites, a formação de novos líderes e a capacidade dessa juventude de se superar e de assumir o papel que lhes cabe de direito e de fato à frente dos comandos deste país. Porque, afinal de contas, são eles os nossos herdeiros naturais. Educação vai ser uma das nossas prioridades enquanto projetos de gestão pública para 2020, além de mantermos as pautas na área tributária, que é um dos nossos fortes, e de estudos sobre viabilidade econômico-financeira do Estado. Mas uma das nossas especialidades sempre foi educação e, principalmente, formação de lideranças. Somos todos um só, estamos juntos por um Brasil melhor, mais unido, mais coeso, mais forte, livre e soberano. Realização através do caráter e da cultura. Obrigado, nobre deputado Castelo Branco. A palavra do deputado Douglas Garcia, não vai fazer uso da palavra. Deputado Conte Lopes, deputado agente federal Danilo Balas, deputado Gil Diniz, deputado Ed Thomas, deputado Carlos César, deputada delegada Graciela, deputado Sargento Nery, deputada professora Bebel Lula, deputada Beth Lula Saão, deputada Marta Costa. Passamos, então, à lista suplementar, convidando o deputado Carlos César, deputado Léo Oliveira, deputada Márcia Lula Lia, deputado Enio Lula Tato, deputado Ricardo Madalena, deputado Sargento Nery, deputado Caio França, deputado Jorge Wilson, deputado Tenente Nascimento, deputado Coronel Telhada, deputado Mauro Bragato, deputada professora Bebel Lula, deputado Coronel Nishikawa. Não está. Deputado Gil Diniz, deputado Leci Brandão. Neste momento, sobe à tribuna para sua fala, pelo tempo regimental de 5 minutos, a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Excelentíssimo senhor presidente, deputado Gilmar Cis, senhores deputados, senhores deputados, funcionários desta casa, público que está aí presente nas galerias, público que nos assiste. Senhor presidente, em 2018, o Supremo Tribunal Federal ele concedeu prisão domiciliar a presas sem condenação que estivessem grávidas, tivessem filhos até 12 anos ou que tivessem com deficiência. Essa discussão chegou até a alta corte do país, porque as entidades apontaram que havia
risco para a saúde, né, e para a educação de crianças nascidas e criadas em cadeias. Bom, além disso, é importante a gente destacar, a gente sempre destaca isso aqui, que a maioria das mães presas, atendidas pela Defensoria Pública do Estado, elas são mulheres negras. E eu não estou falando nenhum absurdo. Mulheres negras, a maioria das mulheres presas, né? A gente manifesta como é que o racismo institucional e estrutural ele se manifesta nesse país e condena crianças e jovens desde a primeira infância, né? Crianças e jovens negros. Então, a gente ficou sabendo que a Justiça de São Paulo negou 60% dos pedidos de prisão domiciliar de mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos. Ou seja, a Justiça de São Paulo que negou, né? Muito bem. Eu também gostaria de citar aqui um caso que está sendo amplamente noticiado aí, da violência do Estado contra mulheres e as crianças. Eu não posso deixar de mencionar isso aí. Está circulando um vídeo nas redes, um policial da cidade de São José do Rio Preto. Gostaria de deixar bem claro para Coronel Telhada, Coronel Nishikawa, Sargento Nery, enfim, todos os militares que tem aqui nessa casa, que são nossos companheiros aqui, entendeu? Justamente, né? Que esse policial, ele pressiona com o joelho a barriga de uma mulher grávida, dá um tapa em seu rosto e sufoca a vítima. Segundo a imprensa, a mulher está estável, graças a Deus, e consciente, e não foram identificados danos ao feto de 22 semanas. No vídeo, as pessoas que testemunharam a cena avisaram ao policial que a mulher estava grávida. Isso foi avisado, a gente ouve as pessoas falando, mas ele continuou cometendo as agressões. Eu tenho absoluta certeza que nenhum policial aprende, né, a agredir mulher grávida. Tenho certeza que a tropa não tem esse ensinamento. O comportamento desse policial não condiz com os propósitos da corporação, que é zelar pela segurança desta mesma população. Eu tenho fé que esse caso vai ser apurado, punido de forma exemplar, para que mais abusos como esses não aconteçam. Inclusive, recentemente saiu aí uma matéria na Folha de São Paulo, com o comandante da Polícia Militar de São Paulo, falando que a tropa tem todo o ensinamento, todas as explicações são dadas para eles, para que não haja violência, porque a polícia tem que proteger a sociedade e não fazer. Porque o problema parece que a moça tentou filmar. Ele estava fazendo uma atitude não muito legal com o menino, com o jovem, e ela ligou a câmera. Primeiro que não é proibido filmar. As pessoas têm que saber isso, não é proibido filmar nada. As pessoas podem filmar o que quiserem, até porque todo mundo hoje tem celular, todas as pessoas, né? Então, a forma como ele agride essa mulher grávida, e as pessoas falando para ele, não faça isso, enfim, ele, para piorar a situação, ainda dá um tapa no rosto dessa mulher. Eu acho que é agressão demais, né, de um homem, uma coisa truculenta para uma mulher, principalmente estando no estado dela. Eu acho que isso aí não tem nem que a gente está discutindo. Acho que não vai ter ninguém contra, né, o nosso posicionamento. Que a gente sempre coloca as coisas aqui, mas sempre faz uma reflexão, ouvindo um ou outro, para ver quem é contra, quem é a favor, quem é mais ou menos. Mas a gente está falando diretamente para a Polícia Militar, para o comandante da Polícia Militar de São José do Rio Preto. Foi uma covardia o que foi feito, só porque essa mulher pegou uma câmera. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Frederico Dávila. Senhor presidente, prezados colegas da Assembleia, queria aqui manifestar registro aqui nessa tribuna em relação à matéria do G1, dizendo que mortes causadas por policiais militares em São Paulo sobem 12% em 2019. Dizendo que em 2018 foram 642 mortes, e, em 2019, 716.
Agora, eu queria perguntar aqui para o mesmo G1, quantas vidas a Polícia Militar, deputado Castelo Branco, salvou? Algumas vezes por conta desses que ela veio, infelizmente, ter que ceifar a vida, e por outros que ela prendeu, que ela repeliu, que ela impediu que cometessem outros crimes. E quantas vidas a Polícia Militar não salvou? Quantas vidas ela não salvou, ou por hora por criminosos, ou porque fez um parto de uma mãe que estava em dificuldades em casa, como a gente já viu vários desses filmetes aí na internet, que salvou uma vida de alguém que talvez fosse ser assaltado, e aí, quando viu passar uma viatura policial, deixou de cometer o crime. Então, eu aqui queria aplaudir a Polícia Militar, se ela verificou que precisava ser usada da força policial para salvar a vida da população e proteger a população de bem, ela tem que ser aplaudida e não atacada, como comumente é feita aqui. O deputado Conte Lopes, aqui presente agora, policial experiente, que foi na rua por muito tempo, sabe que a maioria dos órgãos de imprensa gostam mesmo de atacar a polícia. Mas a famigerada Folha de São Paulo, quando foi cercada por black blocs, a primeira coisa que fez foi acionar a Polícia Militar para se proteger, para proteger ao prédio da Folha de São Paulo. E, continuando aqui, ontem, deputado Gil Diniz, meu querido líder, o governador João Dória, por incrível que pareça, apesar de nós termos apresentado aqui um projeto de lei para a extinção da ouvidoria das polícias, inclusive Vossa Senhoria assinou conosco, e mais 24 colegas aqui, estou vendo aqui, praticamente aqui todos aqui assinaram, deputado Douglas, deputado Conte Lopes, deputado Castelo Branco, todos assinaram 24 coautorias, que muito me honram. Ontem ele nomeou o novo ouvidor de polícia, que não o conheço, mas já verifiquei pelo seu passado que foi assessor aqui nessa casa de partidos comumente, tradicionalmente alinhados à pauta dita, né, deputado Conte Lopes, de direitos humanos, mas que não tem nada disso, tem em defesa dos criminosos. Então, trabalhou aqui com deputados do PT, do PCdoB, enfim. Esse é o novo ouvidor de polícia. Então, na verdade, é mais uma daquelas pegadinhas que a gente acha que o governador João Dória está ao lado das polícias, mas ele não está. A partir do momento que até a líder do partido dele, deputada Carla Morando, é signatária do projeto que extingue a ouvidoria de polícia, é inacreditável que ele não tenha pedido ao líder do governo dele, o deputado Carlão Pinhatari, que nós temos aqui muito respeito, muito bom relacionamento, apesar até do deputado Carlão ter tentado colocar aqui algumas vezes, ele não tenha dado a mesma energia que ele botou em outros projetos aqui, como os senhores podem ver, que passaram aqui de maneira tratorada. Então, mais um ouvidor, oriundo de tudo aquilo que nós sabemos que vai totalmente desencontro à atividade policial, seja ela civil ou militar, e que vai, obviamente, continuar fazendo o trabalho de demonização, de destruição de tudo aquilo de bom que a polícia civil e militar prestam para a sociedade paulista. Agora, ele vai dizer que trocou o ouvidor, mas ele trocou o ruim pelo pior, o pior pelo ruim. Ali não tem bom, deputado Gil Diniz, ali é tudo ruim. Então, é um pacote de mesmo tipo, da mesma estirpe, de gente que é colocada ali. Então, da onde você tirar, pode ser listra tríplice, quádrupla, quíntupla, você só vai tirar gente contra a atividade policial. Então, o projeto está aqui,
está com as assinaturas, 24 coautores, dentre quais todos os deputados aqui que são policiais, que muito me honra, e não foi colocado para votar, porque normalmente o governo do PSTB, duvido que se o governador fosse o Rodrigo Garcia, já não teria sido votado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Coronel Nishikawa. Ouvimos há pouco as palavras aí do deputado Frederico Dávila. Nesse momento, ainda no pequeno expediente, sobe à tribuna para falar o deputado Coronel Nishikawa. Ele tem o tempo regimental ainda nesse pequeno expediente dos seus 5 minutos de fala. Boa tarde a todos, senhor presidente, colegas deputados, assessorias, pessoal aí da galeria. Hoje nós temos aí uma notícia triste, já foi dito aqui pelo Major Meca, a execução de um cabo da Polícia Militar. É um absurdo o que ocorre para aqueles que operam protegendo a sociedade. Se for decorrente da profissão que ele exerce, nós devemos dar assistência. E, nesse sentido, eu estou sugerindo que a nossa assessoria faça um projeto de lei para aqueles que foram mortos em função ou em exercício, em função do exercício pelo qual ele está, ou seja policial militar, seja policial civil, seja técnico científico ou agente penitenciário. Se for porque ele é agente e foi morto por vingança ou qualquer outra coisa, o Estado tem a obrigação de dar assistência. Nós iremos estudar, apresentar um projeto de lei nesse sentido. Uma das coisas que desanima qualquer, acho que, categoria, é ser afastado da função em razão do exercício. Nós tivemos esse evento lamentável, eu digo que seja lamentável, lá de São José do Rio Preto, que já foi citado aqui pela deputada Alessi Brandão. Entretanto, dizem ou noticiaram que ela poderia ser uma traficante também. Então, você deter, tudo bem, exagerou. Apura-se primeiro, para depois pedir o afastamento do policial, se ele realmente efetivou uma ação. Sinceramente, eu não assisti o vídeo, Então, eu digo o seguinte, desanima, é o comentário que está hoje nas redes, policiais militares se revoltando com a medida que o governador anunciou. Nós não estamos aqui para condenar A, B ou C. Não adianta a gente ficar trabalhando e pessoas sendo afastadas. Todos os colegas são solidários àqueles que são afastados em função do exercício em que ele está empregado na hora. Então, policiais militares estão comentando na rede e em desagravo e desagradando esse tipo de afastamento, da forma como é feito. Foi nomeado hoje o novo ouvidor, foi publicado hoje, o novo ouvidor aí das polícias, né? Da segurança pública no geral. O ouvidor anterior, o Frederico Dávila, aqui apresentou um projeto de lei para que seja suprida essa função. Eu tenho visto o seguinte, disse que a função do ouvidor é ouvir, transmitir. O ouvidor passado, o seu Mariano, ele tinha mania de condenar, mesmo antes de ser apurado qualquer tipo de infração de policiais. E espero que esse novo ouvidor não entre na mesma forma de atuação dele. E se for suprimido, Frederico, melhor ainda, porque não é função do ouvidor ser promotor, ser juiz e condenar. Não é função de nenhum ouvidor. Dito isto, eu falo que a nossa
vontade é que não tenha mais esse tipo de ouvidores de polícia ou da segurança pública. Foi, acho que, se não me engano, o terceiro indicado que foi nomeado. Ainda bem que tiraram o tal do Benedito Mariano. Eu não sei se ele é Benedito ou outra coisa que eu prefiro não dizer. Obrigado, boa tarde. Palavra ao deputado Conte Lopes. Continue acompanhando esta sessão ordinária através da Rede Alesp, pela TV, pelo YouTube, na internet e através do nosso site, que é o al.sp.gov.br. Lembrando que esta sessão ordinária de hoje, dia 6 de fevereiro, quinta-feira de 2020. Neste momento, sobe a tribuna para falar o deputado Conte Lopes. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha da tribuna da Assembleia, só seguir as colocações dos deputados Frederico Dávila e o coronel Niscaua. Realmente é um absurdo, né, que o governador venha a público para punir um simples soldado da Polícia Militar. Um homem que não ganha nem R$3.000, que é bom informar que estava trabalhando. Ele não estava de folga, ele não estava no carnaval, não estava assistindo um jogo de futebol, não estava fazendo nada. Ele estava de serviço numa viatura, quando deve ter determinado para ele, como fui policial há mais de 50 anos, que ele comparecesse a determinado local onde havia tráfico de drogas. Ele foi lá. Agora, não cabe ao policial fazer exame em mulher para ver se ela está grávida ou não, em primeiro lugar. Segundo, estando grávida ou não, se estiver envolvido, for traficante, tem que ser preso da mesma forma. Aliás, tem mulheres que até usam a gravidez para ludibriar as polícias, até nos aeroportos. Isso é muito comum. Então é um ataque a um policial, né? Um coitado de um policial que ganha seus R$2.500 por mês, está trabalhando lá em São José do Rio Preto, e que está atendendo uma ocorrência, que ninguém está lá para ver, todo mundo vê o que se filma, né? Hoje em dia é isso aí, né? O que se filmou lá, o camarada segurando a mulher, que se ela está envolvida no tráfico, se ela ofendeu o policial, tem que detê-la, usando a força necessária para detê-la, né? Mas não, já serve para Globo, todo mundo faz comentário, não é verdade? Já, o charge na Folha de São Paulo. Então é um negócio de outro mundo, né? Contra um policial que está exercendo a atividade dele, está trabalhando. Como a mesma coisa aconteceu com aqueles que estavam na favela lá onde houve o pancadão. Paraisópolis, a mesma coisa. Eles estão exercendo a atividade dele. Mandaram, eles vão. Cumpre o dever. Agora, pouco se fala do policial que foi assassinado. O cabo Vanderlei, que foi morto covardemente por 2 bandidos vestidos de gari, que foram lá para matá-los, como mataram o da Rota também. E o próprio governador falou que estava tudo para ser preso. O cara não foi preso ninguém até agora, nem sabe quem é. Então o crime está aí, está na cara de todo mundo. E infelizmente os policiais não têm o apoio necessário, né? E volto a dizer uma parte até que isso é um tanto quanto covarde, né? Porque quando uma ocorrência é bonita, vai todo mundo para a imprensa, não é verdade? Apresenta os policiais, olha aí que a nossa polícia, olha o que nós fizemos. Aí somos nós. Quando o policial erra, aí é ele. Quando a ocorrência não é boa, é ele. Quando a ocorrência é boa, é nossa. Vamos todo mundo usufruir da ocorrência, né? Até para aparecer. Então é um absurdo que isso aconteça. Enquanto isso, o crime está crescendo. O crime está aí crescendo, o crime está aí, a bandidagem mesmo está crescendo. Então, a gente espera que se mude isso, né? O governador sair da posição dele para analisar a atividade de um soldado. Quem analisa a atividade do soldado é um cabo, é um sargento, é o tenente, é o capitão, é o major, é o tenente, é o coronel. E quantos que tem para analisar o que ele fez de certo ou errado? Até chegar no comando da corporação, secretário, para depois chegar no governador. Mas o governador já não, ele mesmo decide. Ele achou que está errado. Está errado o quê? Primeiro, se está certo ou errado, quem vai decidir uma ocorrência policial, das muitas que eu participei, foi o Poder Judiciário. É o Ministério Público que denuncia, é o Poder Judiciário que julga. Agora, se condena primeiro e depois ninguém fala mais nada. Se não tiver nada de diferente da ocorrência, daqui uma semana ninguém fala mais da ocorrência, então acabou. Só que o policial foi escrachado para o mundo inteiro. Por todo mundo que estava trabalhando, ele estava exercendo a atividade dele.
Pode ter errado, não resta a menor dúvida. Mas não sou eu que vou falar se ele errou ou acertou. Eu sei que ele estava trabalhando, exercendo a atividade dele. Prendendo bandidos com droga. Onde a mulher foi lá filmar a prisão de traficantes. Agora, ninguém sequer ouve o policial, que não pode falar, né? A polícia militar tem essa virtude também, você não fala nada, você só apanha. A sua função é não dar entrevista, todo mundo fala de você. Que você errou, que você fez errado e tal, mas você não fala nada. Então, a gente acha simplesmente isso, como falou o próprio Coronel Niscauai, né? Afasta primeiro. Por que afasta? Analisa se está certo ou está errado. Agora, nada favorece, se a mulher está grávida ou não, que ela venha cometer crime. Aliás, pelo que eu estudei a minha vida toda, não tem lugar nenhum no Código Penal que mulher grávida pode cometer crime. Não está escrito em lugar nenhum que se a mulher estiver grávida, ela pode traficar. E é a função do policial prendê-la, sob pena de responder por omissão, e aí sim, perder sua farda e ir para a cadeia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Coronel Telhada. Nesse momento, na tribuna, para sua fala, nestes 5 minutos do pequeno expediente, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Continue assistindo a nossa programação aí pela Rede Alesp. Senhora deputada, senhores deputados, deputado Gilmaci, que preside essa sessão, a todos os assessores e funcionários aqui presentes, ao público que se encontra aqui, sejam bem-vindos. Quero saudar a nossa Polícia Militar na figura da Cabo Dickman e da Cabo Ana, que hoje fazem a segurança aqui do plenário. Pois bem, eu não posso deixar de seguir a linha dos meus amigos aqui, meus colegas, amigos, são mais que colegas, são amigos. Os oficiais da Polícia Militar, o Frederico Dávila também, que é nosso policial honorário, na defesa da nossa Polícia Militar. Antes eu queria iniciar saudando hoje o dia 6 de fevereiro como o dia do agente de defesa ambiental, saudando a nossa Polícia Ambiental, homens e mulheres que cuidam da nossa natureza, o futuro da vida, né? Então, parabéns a todos, homens e mulheres da nossa Polícia Ambiental e aquelas pessoas que trabalham com defesa ambiental. Foi dito aqui, nós tivemos uma troca do ouvidor, quem está assumindo a função é o senhor Eliseu Soares Lopes. Eu conheci o senhor Eliseu aqui, o doutor Eliseu, trabalhava no gabinete da deputada Alice Brandão, uma pessoa que eu tenho ótima referência, distinto, uma pessoa que eu tenho certeza que vai procurar fazer um bom trabalho na ouvidoria e que não siga os exemplos nefastos, né, dos últimos ouvidores, principalmente do Júlio César, que só atrapalhava, não ajudava nada, só fazia falar besteira, e do Mariano também, Benedito Mariano, que também no final começou a falar o que não devia, meter o pé pelas mãos, porque não executaram sua função, que é uma função que deve ser totalmente isenta de paixões e de vaidades, porque esses ouvidores últimos, eles eram só vaidosos, eles queriam ser comandante-geral, eles queriam ser secretário de Segurança Pública, eles queriam ser os órgãos de defesa de direitos humanos da ONU, só que não faziam a obrigação dele, que era ser ouvidor da polícia. Então eu desejo sucesso ao doutor Eliseu Soares Lopes, que faça um ótimo mandato à frente da ouvidoria, que realmente ajude a segurança e ajude a população. Eu quero falar aqui também da morte do policial militar, do cabo Vanderlei Oliveira de Almeida Júnior, que foi morto no final da noite de ontem. Foi morto de uma maneira muito estranha, jovem policial militar. Ele foi morto em Itaquera, na zona leste de São Paulo. Cabo Vanderlei Oliveira de Almeida Júnior, 38 anos, jovem ainda. Ele pertencia à 3ª Companhia do 2º Batalhão, do 2 de Ouro, lá na zona leste. E aqui as versões da ocorrência que me passaram, uma fala que os indivíduos se aproximaram de uma motocicleta, parece que não é bem isso, mas a certeza é que ele foi alvejado com 9 disparos, no rosto e no tórax. Conte e Nishikawa sabem muito bem disso, isso é um sinal claro de execução, não há dúvida, não é uma tentativa de roubo. E uma outra versão aqui da Polícia Militar fala que os indivíduos estavam vestidos de gari, ou seja, é coisa clara que foi uma emboscada para esse policial, e ele foi morto numa emboscada, mas ninguém se preocupa com isso. Isso vai ser investigado com certeza pelo PM vítima da corregedoria, mas ninguém está preocupado com esse policial militar que está morrendo. Morte de policial militar não significa nada para a nossa sociedade. A nossa vida é desprezível. A nossa vida como agente de segurança, agente da lei, é desprezível.
As pessoas, as autoridades, a imprensa não se preocupa com os agentes de segurança. Sim, preocupam-se em falar mal dos agentes de segurança. Exemplo, essa ocorrência que foi citada aqui, dessa mulher que foi agredida pelo policial militar. Eu vi o filme, o filme só mostra uma parte, o vídeo só mostra uma parte da ocorrência quando o policial já está sobre ela. Tá? O policial, pelo que eu vi, estava sozinho na ocorrência, já estavam 2 indivíduos algemados, possivelmente traficantes, e pelo que indica, essa mulher foi para cima do policial, querendo que ele liberasse os 2 presos. E foi para cima agredindo o policial, foi para cima dando tapa na cara do policial. O policial fez o quê? Conteve, segurou, pôs no chão, ela continuou agredindo. Se ele deu um tapa, porque ele deu realmente no vídeo, extrapolou, ele vai responder por isso, como todos nós responderíamos. Mas não, a mulher estava grávida, que absurdo. Como o Conte falou, como o Nishikawa falou, o fato dela estar grávida não qualifica em nada, não a beneficia em nada para praticar crime. Ela também estava no tráfico, tanto que parece que foi presa por tráfico também. Então vai meu apoio total a esse policial militar, que infelizmente eu não tenho o nome dele aqui, senão revelaria, porque a hipocrisia da imprensa fica falando que não tem o nome do policial, mas fica escrachando a cara dele no jornal. Cara de bandido, não põe no jornal. Mas cara de polícia põe. Pai de família, trabalhador, que estava prendendo vagabundo, está lá agora sendo humilhado, sendo afastado do serviço. Vai o meu repúdio aqui também, a ação do governador. Senhor governador João Dória, pense antes de fazer as coisas. Essa atitude do senhor de dizer que o senhor retirou o policial da rua não beneficia em nada a segurança. Aliás, deprecia a segurança, porque valoriza os criminosos e coloca os policiais numa situação difícil. Porque, como aqui está dito, não tem acusação contra o policial. O policial vai responder por isso. O fato de retirá-lo das suas funções já é uma punição para o policial. E já deixa claro para todos os policiais. Qualquer policial que agir com mais energia contra o crime vai ser punido. E o discurso do senhor? Aqui, desculpe, o presidente, só vou passar mais um minutinho, me perdoe, por favor. Mas o seu discurso de campanha, que bandido que puxa arma vai morrer, vai para o cemitério. Que não sei, cadê esse discurso? Cadê esse discurso? Quando o policial mata, é afastado. Aquela porcaria, fala merda, desculpa, é porcaria que aconteceu lá na Paraisópolis. A tropa afastada, por causa de vagabundo, cometendo crime. E o senhor fazendo o discurso que o senhor ia apoiar a polícia. Não adianta dar armamento novo, não adianta dar viatura nova, não adianta dar drone se não apoia o soldado na rua. O patrulheiro precisa de apoio. Então pense antes de falar. Deixe que a Polícia Militar tome suas atitudes. O comandante-geral da Polícia Militar ele é competente para tomar as atitudes que deve tomar. Não precisa o governador interferir no comando. Então vai aqui, muito obrigado, senhor presidente, só para encerrar. O meu repúdio à atitude do governador desnecessária, vexatória e humilhante para o policial militar. E o meu apoio total e integral para esse policial militar que estava sozinho defendendo a sociedade e agora está pagando um preço muito caro por trabalhar em prol da segurança em São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Nesse momento, encerrada a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente, convidando para fazer uso da palavra por permuta o nobre deputado Douglas Garcia. Mais uma vez volta à tribuna o deputado Douglas Garcia, do PSL, neste momento já no grande expediente, onde os parlamentares têm um tempo regimental maior para sua fala, tempo de 10 minutos. Deputado Douglas Garcia, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos da mesa, nobres pares, deputados estaduais aqui presentes, servidores da Assembleia de São Paulo, público que nos assiste aqui na galeria da Assembleia Legislativa e também através da rede Alesp. Mais uma vez subo a essa tribuna para defender os interesses do povo, da população do Estado de São Paulo, não só do nosso Estado, como do nosso Brasil, porque eu acredito que a atividade parlamentar nossa, como representantes do povo, como representantes eleitos pelo povo, é fazer-se ouvir em cada canto desse país a vontade que é exercida através da democracia, principalmente pelo poder legislativo. E por falar nisso, senhores, eu gostaria de continuar o tema falando a respeito de educação. Ontem eu bati com relação à questão dos colégios cívico-militares, melhor dizendo, antes de ontem, se eu não me engano, anteontem, falei a questão dos colégios cívico-militares, que o governador do Estado de São Paulo simplesmente fechou as portas da questão do convênio que havia sido oferecido pelo Ministério da Educação, Abraham Weintraub. Abriu essa possibilidade para que os municípios e os estados fizessem essa espécie de convênio, e o governador do Estado de São Paulo, ele simplesmente negou, fechou as portas. Isso
é um verdadeiro descaso. E hoje nós temos uma ofensiva sendo feita contra o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e querem pedir o seu impeachment, querem pedir a sua derrubada, o impedimento de um ministro que foi escolhido pelo Poder Executivo, representado pelo Presidente da República. Onde, na história desse país, nós tivemos isso acontecendo? É um verdadeiro absurdo a interferência de um poder sobre outro, como vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. Um ativismo judicial vindo do STF, e agora alguns deputados federais do próprio Congresso Nacional achando que tem moral para querer derrubar o ministro Abraham Weintraub. Aqueles que são contra o ministro da Educação, aqueles que são contra os critérios adotados pelo Ministério da Educação e todo o trabalho para uma educação de qualidade no nosso país, eles também são contra os colégios cívico-militares, eles são a favor da doutrinação, eles são contra a educação no nosso país, eles são a favor do uso de drogas no ambiente estudantil, eles apoiam o emburrecimento coletivo, eles são contra o investimento da iniciativa privada para que consiga ajudar a educação pública, porque querem formar uma sociedade de pessoas com tamanha má formação intelectual e que podem ser facilmente manobrados feito gado, transformados em o quê? Em drogados, porque é isso que eles querem fazer, legalizar as drogas, inclusive no próprio ambiente estudantil, em um bando de feministas, bandidos, traficantes, terroristas, anarquizinhos, sabe aqueles anarquistas, aqueles que se chamam de antifos, black blocs? Pois é, criada a leite com pera, vitimistas do movimento negro, insuportáveis da militância LGBT, abortistas, comunistas, enfim, esse bando de gente imoral. Esse bando de inúteis, senhores, eles resolveram se agrupar em uma instituição pseudo-estudantil chamada UNE, União Nacional dos Estudantes. A UNE, ela não passa de um conglomerado de preguiçosos, de calaceiros e que querem transformar os estudantes do nosso Brasil nisso, um bando de calaceiros. A ex-presidente, inclusive, se eu não me engano o nome dela é Mariana Dias, já disse isso aqui antes, repito novamente, a ex-presidente da UNE, ela conseguiu dobrar a meta, o que seria um curso de 4 anos em pedagogia, ela conseguiu chegar no 8º ano fazendo pedagogia, né, próximo de concluir a pedagogia e sabe lá Deus como, e é isso que eles querem fazer no ambiente estudantil, e proliferando militante, fazendo com que os estudantes permaneçam a vida inteira dentro das universidades estudando? Não, militando, é isso que eles querem. Vocês querem transformar os estudantes brasileiros em um bando de calaceiros feito vocês. Vocês querem que ninguém seja bem sucedido para que consigam alimentar a máquina da pobreza promovida pelo socialismo no nosso Brasil. Ontem, inclusive, nós tivemos aqui o líder do PSOL, falou nessa bancada, até o MBL é contra o ministro da Educação. Ora, deputado Carlos Gianazzi, isso não é surpresa para absolutamente ninguém. Os liberais, os isentões, os esquerdistas, eles sempre caminharam lado a lado contra os conservadores. O MBL, inclusive, ele é tão lixo quanto qualquer outro movimento esquerdista. São mentirosos, são aproveitadores, são oportunistas, se baseiam num populismo liberal hipócrita, mas pode ter certeza que onde há um parlamentar do MBL, em alguma casa legislativa, senhores, também há a mais pura ociosidade, inação, folga, mortório, são um bando de desocupados, E é por isso que o senhor Abraham Weintraub, ele merece e deve permanecer no Ministério da Educação, porque ele consegue causar uma revolta tanto nos esquerdistas, como nos liberais, como nos isentões. Por quê? Porque segue a cartilha daquilo que o povo brasileiro tanto precisa, que é uma educação de qualidade, seja vindo dos colégios cívico-militares, contra a doutrinação ideológica, contra esse câncer chamado Paulo Freire, contra esse método subversivo de utilizar as salas de aula para construir não estudantes, mas militantes, para, sim, fazer com que os nossos estudantes tenham liberdade de pensamento, para que os nossos estudantes tenham capacidade de entrar dentro de uma universidade e conseguir concluir o seu curso sem ser atrapalhado, mas infelizmente não é isso que acontece. E o que mais me surpreende é a forma com que eles estão fazendo. Um bando de deputados federais resolveram pedir o impeachment do ministro e protocolaram, né? Aquela coisa linda e maravilhosa no Supremo Tribunal Federal, inclusive uma parlamentar eleita pelo estado de São Paulo, se eu não me engano o nome dela é Tabata Amaral, deputada federal. O que me causa mais asco é que ela é da mesma região que eu, né? Ela costuma dizer, ai, por que conseguiu chegar aqui nesta casa uma mulher que é pobre, veio da favela, e daí também
na mesma época em que Vossa Excelência também era pobre e vim da favela, mas nem por isso eu sou um idiota. Eu tenho ciência do que eu faço, eu tenho consciência daquilo que eu falo, e Vossa Excelência parece-me que não. Está lá no Congresso Nacional querendo lacrar enquanto a educação está sendo carregada nas costas pelo governo federal, tentando trazer para o nosso país o mínimo de dignidade através de colégios cívico-militares, enquanto esse bando de preguiçosos que não gosta de estudar, que só quer lacrar, que só quer aparecer, estão lá impedindo estudantes de estudarem, impedindo os alunos de entrar na sala de aula, querendo fazer greve em aquilo, querendo fazer greve acolá. Inclusive eu vi aqui um cartaz que tinha sido veiculado pela própria APUESP, escrito o seguinte: feche sua escola, feche sua escola. Apareça na Assembleia Estadual no dia 4 de fevereiro. Olha só o nível. De um lado você tem a União Nacional dos Estudantes, ou dos militantes, dos esquerdopatas, que não gostam de estudar. E do outro lado você tem a PUESP, que é um bando de pseudo-professores que não gostam de trabalhar, que querem fechar a escola para vir aqui na Assembleia de São Paulo fazer nada. Porque é isso que eles fazem, nada. É incrível. Quase toda reunião da Comissão de Educação tem um bando de militantes da PUESP, porque nós queremos os nossos direitos, nós queremos trabalhar, mas nunca trabalha, tá? Tem sempre tempo de vir à Assembleia Legislativa para poder militar, a não ser que o trabalho de vocês seja militar, não é possível. Vem aqui para ficar militando, vem aqui para ficar gritando, vem aqui para ficar depredando patrimônio público, mas trabalhar de fato nunca faz. Tá igual, a gente já sabe, se o cara vem da União Nacional dos Estudantes, militando a vida inteira, ele faz o quê? Produzir mais militantes depois que chega a idade adulta, porque resolve entrar no magistério. E é por isso que esse câncer do socialismo nunca acaba, porque eles gostam de ficar se proliferando nas salas de aula e ocupando principalmente o sindicato dos professores. E o ministro da Educação é uma ameaça a isso. Por isso que eles querem derrubar Abraham Weintraub. Então fica aqui registrado o meu apoio ao ministro da Educação, juntos com Weintraub, para que ele permaneça nesse ministério que é tão importante para o nosso país, continue batendo nos esquerdistas sim, continue colocando o dedo na ferida sim, continue espalhando pelo nosso Brasil os colégios cívico-militares, continue denunciando a doutrinação ideológica que acontece no nosso país e contra Paulo Freire, porque o Senhor chegou ao poder graças ao governo Jair Bolsonaro, que tem essas pautas de defesa da educação brasileira e educação de qualidade, né? Eles não gostam de falar pública, gratuita e de qualidade. Pois é isso que o governo Bolsonaro tem trazido para o nosso país e que vocês são contra. São contra, inclusive, a própria iniciativa privada que quer ajudar a educação e vocês são contra. Vocês precisam chegar a um denominador comum, porque vocês são contra absolutamente tudo que é bom para a educação no nosso país. E, infelizmente, o governador do estado de São Paulo tem corroborando com isso quando diz não aos colégios cívico-militares. Peço aqui, mais uma vez, se o governador não quer baixar o preço do ICMS, se o governador gosta de ficar distribuindo dinheiro para a imprensa, pelo menos tenha a humildade de tentar conversar com o Ministério da Educação para trazer o Colégio Cívico-Militar para o nosso estado, porque é uma prerrogativa, sim, do governador do estado conversar com os ministros de estados da União para que consigam ter programas no nosso estado. E o senhor tem agido de forma soberba e esquecido que os mesmos que o colocaram no poder também têm total autonomia para destituí-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Carlão Piatari, deputado Alessi Brandão, por permuta, deputado Gil Diniz. Com a palavra, o deputado Gil Diniz, do PSL. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa. Boa tarde aos deputados presentes aqui no Pequeno Expediente, ao público aqui na galeria, quem nos assiste pela Rede Alesp. Boa tarde aos nossos funcionários aqui, aos nossos assessores, aos policiais militares e civis. Deixar aqui nossas condolências à família do policial militar assassinado ontem, como já foi dito aqui, Cabo Vanderlei. Foi 2 de ouro, né, Coronel Telhada? Ali na zona leste de São Paulo. Foi do 4º BAEP também. Então, fica aqui registrado a nossa condolência aos familiares e amigos e à nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Começo de ano, e
tudo igual. Como já foi dito dessa tribuna, falei ontem também, a celeridade do governador em criticar os nossos policiais militares e na morosidade que tem ao auxiliar a família desses policiais quando sofrem aí esse tipo de violência. Conte. Falei ontem do sargento Ruas, me chegou a notícia no final da tarde que a indenização será paga na segunda-feira. Segunda-feira vou conferir, vou cobrar mais uma vez se essa indenização ela foi paga à família do sargento Ruas, que morreu aí, foi assassinado, né, brutalmente assassinado numa troca de tiros ali em Paraisópolis há 3 meses. Frederico, o senhor sabe, Vossa Excelência sabe que tem o meu apoio, assinei também o projeto, né, para extinção da ouvidoria. Infelizmente, parece que não tem interesse político do governador. Como o senhor disse, talvez se fosse o Rodrigo Garcia, mas ele pode ajudar dessa maneira. A gente comece a dar andamento nesse projeto que é fundamental. Nós vimos hoje, vi uma entrevista do agora ex-ouvidor Benedito Mariano hoje na Globo News, Conte, indignado. Mas que absurdo! Fui punido por ter feito um bom trabalho, por ter feito, não por ter deixado de fazer. Que absurdo! Como pode? Abre aspas, né? Recebi uma ligação do secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, Coronel Camilo, na semana passada. Ele me pediu segredo. Parece que ele também não sabe guardar segredo. E ele me disse que a secretaria me apoiava, que eu seria reconduzido. E não fui. Ora, tomara que não tenha passado pela cabeça do Coronel Camilo de reconduzir esse senhor para a ouvidoria. O problema é, levantei aqui o decreto, a lei que estipulou aí, realmente há essa lista tríplice que deve ser respeitada, então o governador não tinha como não escolher um dos 3. E acabou escolhendo aí essa terceira opção. É filiado ao PCdoB, não conheço, posso ter já encontrado aqui pelos corredores, mas espero aí que não faça o péssimo trabalho que o ex-ouvidor fez durante esse biênio, Coronel Telhada. Que ele não seja aí, o investigador, o juiz, que ele não seja sodado para condenar os nossos policiais. Mas fui procurar, né, algumas coisas aqui na rede social, tentei procurar algo sobre ele, para tentar, sei lá, dar uma justificativa, né? Tem um tweet dele de 2016, debate na Band. O Dória é um fiasco, não fala lé concré. Nisso ele acertou, e foi um visionário. O governador continua não falando lé concré. Quando interessa, quando a rede social repercute, defende a polícia militar, os nossos heróis, na campanha iria defender, ladrão que puxa o revólver, a arma para o policial, tem que morrer, tem que ir para o cemitério. E hoje, quando tem uma ocorrência de qualquer policial, ele se apressa a correr lá e criticar a operação policial. Então, acredito que essa casa tem que se debruçar nessa lei que instituiu a ouvidoria, o decreto sobre a nomeação, como deve ser feita essa nomeação, porque quem que escolhe essa lista tríplice? O CONDEP, Douglas. Seus amigos, Douglas, que não te citaram nominalmente, mas disseram que na Assembleia Legislativa há 2 péssimos projetos. Um da extinção da ouvidoria e um da extinção do CONDEP. Então é um grupo ali de amigos, Coronel Nishikawa, que fica ali escolhendo entre si quem é o mais militante, quem é o menos militante, como que é. Então, eu falei com o líder do governo, perguntei se era séria essa nomeação, ele me disse que era. Que entre os 3, ele não usou a palavra, né? Era o melhor. Ele usou outra palavra, mas me reserva aqui o direito de falar. Então a gente precisa mudar esse tipo de nomeação. Tivemos um ano inteiro, deputado Frederico, para mudar isso. E o governo tem o nosso apoio para mudar a CONDEP, para extinguir CONDEP, para extinguir a ouvidoria, e não fez.
e não fez. Então as nossas forças de segurança ficam aí sob ataque. Esses ditos defensores dos direitos humanos não defendem direito humano coisa nenhuma, defendem ali a patota, defendem ali a panela, porque nenhum deles vem aqui defender a viúva do policial, que muitas vezes está passando fome, está passando necessidade. Um funcionário público que deu a sua vida trabalhando. Pela ordem, deputado Gil Diniz. Pode falar. Como o senhor participou durante todo o ano de 2019, o nosso empenho aqui foi bastante grande, porque eu apresentei esse PL número 31 para a extinção da ouvidoria logo no início do nosso mandato. Tive uma grande adesão, tanto do senhor, Coronel Telhada, todos os policiais aqui da casa, e extrapolando até outros quadros aqui, como a própria líder do PSDB aqui na casa, a deputada Carla Morando, que é totalmente apoiadora da extinção da ouvidoria e também do CONDEP. No fim, como você disse, a Vossa Excelência bem disse, é um troca-troca entre pessoas do mesmo tipo, ou seja, é que nem você comprar uma dúzia de ovos, né? Então, tudo é ovo. A única diferença é que um pode ser maiorzinho, um menorzinho, mas é tudo a mesma coisa. E quero dizer aqui também, viu, comandante, Coronel Telhada, que preside essa sessão, tirocínio policial. O senhor tem, logicamente, muito mais do que eu, mas eu aprendi muito com os senhores. Eu duvido que pelo menos 2/3 daqueles integrantes do CONDEP não sejam usuários de entorpecente. Eles contribuem com o tráfico de drogas no estado de São Paulo. Obrigado, deputado Frederico Dávila. E para corroborar, deputado Douglas, com o que eu disse aqui sobre essa questão da defesa dos direitos humanos, a defesa da pessoa humana, nós fizemos, Douglas, um requerimento de informação à Secretaria de Justiça e Cidadania sobre ali a Bolsa Ditadura, entre aspas, né? Quem foram essas pessoas que a Comissão de Direitos Humanos, que esse Conselho, deputado Nishikawa, que esse Conselho indicou aí para que o Estado pagasse, Conte, essa indenização. E chegou a resposta. Mandaram aqui os critérios para receber a indenização. São 3 tipos de indenização. Uma de R$ 3.900, para quem? Para ocorrência de outras lesões permanentes e comprovadas, R$ 3.900. Sei lá, tomou um tapa na orelha lá no regime militar lá do policial, ficou meio surdo, perdeu um pouco da audição, receberia ali R$ 3.900. Tem outra indenização, Coronel Telhada, de R$ 22.000. 1.619 pessoas receberam essa indenização. E tem uma outra indenização de R$ 39.000. 232 pessoas receberam essa indenização. A menor de 3.900, Douglas, ninguém recebeu. Ninguém recebeu. O Estado gastou quase 45 milhões de reais, deputado Frederico Dávila, para pagar esse tipo de indenização. E olha, quem merece receber essa indenização de R$ 39.000? Essas 232 pessoas. Está aqui, ó. Para ocorrência de morte ou invalidez permanente, assim entendida a perda total de capacidade psíquica, órgão, função fisiológica, R$ 39.000. Eu escolhi aqui aleatoriamente, né? Sei lá, parece que tem um senhor aqui, o senhor João. Você lembra, Douglas, o sobrenome dele? João Guariba Teles Ferreira, alguma coisa assim. E por acaso eu joguei no Google. Eu deixo registrado aqui, eu peço novamente essa informação aqui ao governador de São Paulo. Se for um homônimo, se o nome for igual, por favor, me corrija. Mas calhou aqui uma nomeação do senhor João Vicente Guariba no Investe São Paulo. Ora, só mais 30 segundos, Coronel Telhada. Ora, se a indenização é para quem morreu ou está inválido, como que ele recebeu R$ 39.000? De que maneira? Só que eu levantei aqui, ó, o João Vicente Guariba, espero que seja uma outra pessoa, ele é especialista em gestão pública, atuou na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos da Apex, no CDHU, na MTU, na Companhia Prudentina de Desenvolvimento e agora está no Investe São Paulo.
Ora, se for a mesma pessoa, nós vamos entrar com o processo e vai ressarcir os cofres públicos. E eu me comprometo com o povo de São Paulo de levantar, Douglas, um por um de quem recebeu essa indenização e saber se realmente preencheu o critério e quem foi que assinou essa pouca vergonha. Por quê? Porque é o dinheiro do pagador de imposto, Conte. O policial que está morrendo lá na ponta não está recebendo a sua indenização, sofre para receber essa indenização, mas militante político partidário, esse aqui, ligado ao PSDB, recebeu R$39 mil e agora é diretor do Invest SP. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Parabéns. Próximo deputado seria o deputado agente federal Danilo Balas, que permuta o seu horário com o deputado Frederico Dávila. Portanto, Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor deputado. Vossa Excelência me permite uma comunicação? Regimental. Presidente? Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para corroborar com as palavras do deputado Gil Diniz quanto ao pagamento dessas indenizações feitas pelo governo do Estado, quase 45 milhões de reais sendo pago a pessoas que sofreram uma pseudo-perseguição durante a época do regime militar. Se eu quero fazer o filtro ali do número de pessoas que receberam essa grana toda, para ter a mais absoluta certeza, se todo mundo foi de fato torturado, se todo mundo foi de fato perseguido, 45 milhões de reais. Agora não me causa surpresa o discurso que o governador fez aqui logo no primeiro dia, na primeira sessão, nessa Assembleia Legislativa. Porque eu fui exilado. Foi exilado aonde? Em Paris. Eu quero ser exilado em Paris também. Pelo amor de Deus, alguém faça isso por mim. Porque o governador do estado de São Paulo chegou aqui e fez um discurso pior do que um discurso petista, pior do que um discurso do PSOL. Parecia que ele tinha entrado na bancada ativista, fiquei assustado. Calando aí contra os militares da época de 64. Agora, com essa revelação que o deputado Gil Diniz trouxe aqui, já não me causa mais estranheza. A gente vai fazer sim, nós faremos sim esse filtro com relação às pessoas que receberam essas indenizações e aqueles que receberam de forma indevida. Eu tenho certeza absoluta, falo sem medo de errar, de que boa parte ali recebeu de forma indevida, vai ter que ressarcir os cofres públicos sim. Mas vocês têm que deixar o passado para trás. Mas é o dinheiro do povo que está em questão. De forma lá da União, em âmbito federal, em âmbito estadual também, receberam dinheiro do povo por uma pseudo-perseguição, e quando eram perseguidos, era porque estava fazendo o quê? Explodindo bombas, sequestrando a autoridade pública, fazendo do mal para o nosso Estado, fazendo essas greves aí, que inclusive até o José Serra, tucano, participou como presidente da UNE na época, né? Então todos vocês, PT, PSDB, nesse sentido, são todos farinhas do mesmo saco, porque permitiram que o dinheiro do povo seja usado para essas pessoas, que eu tenho certeza, se fizer o filtro ali, você tira meia dúzia, no mínimo, de terroristas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Deputado Frederico Dávila. Senhor presidente, queria aqui voltar aqui, estou muito feliz aqui com um requerimento de informação que solicitei à Polícia Militar e recebi aqui, Conte, uma belíssima resposta do procurador, Dr. Ciro Saad, da PGE. Queria elogiar aqui, principalmente deputado Gil Diniz, dirigindo-se ao Vale do Ribeira, região natal do presidente Jair Bolsonaro. Eu questionei uma questão só: qual a fundamentação legal que ampara a atuação dos policiais militares integrantes do Comando de Polícia Ambiental, especificamente no Vale do Ribeira, ao agirem como portadores de ofício a serviço do Ministério Público, mais especificamente o GAEMA, que trata de meio ambiente, fora da esfera administrativa ou de apoio à segurança, cumprindo função de cartório? Bom, isso aqui é o seguinte, em resumo, Coronel Telhado, o senhor que conhece muito bem a polícia, assim como o Coronel Nishikai e o deputado Conte Lopes, o que acontecia? Tem um promotor lá no Vale do Ribeira, que eu vou dizer aqui o nome dele já, que ele usava a força policial da Polícia Ambiental, que, como os senhores sabem, tem uma farda diferente, toda estilo camuflado, com viaturas diferentes também, para entregar notificações da Procuradoria de Meio Ambiente para
produtores rurais. Como o deputado Gil Diniz, o senhor conhece a região do Vale do Ribeira, muitos produtores ali são pessoas bastante simples e pessoas que não têm a instrução, a cultura necessária para saber discernir o que é entregar um ofício da Procuradoria portada por uma viatura de polícia militar com oficiais, com policiais bem fardados, preparados com aquele equipamento de entrar na selva, no mato, e aquilo cria justamente um pavor, um pânico na pessoa, fazendo com que crie um constrangimento de como se ela estivesse na beira de ser presa, na iminência de ser presa por ter cometido um crime. Então, estava transformando a Polícia Ambiental do Vale do Ribeira em office boy da Procuradoria do GAEMA, lá no Vale do Ribeira. O promotor de lá é tão abusado que ele chegou a mandar um ofício emitido para o coronel Salles, comandante-geral da Polícia Militar, em que ele solicitou que o senhor delegado de polícia, diretor do DECAP, entregasse o ofício ao coronel Salles, porque o senhor promotor de justiça, veja só, manifesta inconformismo com a necessidade de formalizar requerimento para solicitação de apoio ao Comando-Geral de Polícia Militar. Veja só. Em seguida, como se percebe, o promotor de justiça do GAEMA do Núcleo do Vale do Ribeira, Dr. Nilton Oliveira Melo Neto, é esse que notificou o coronel Salles através do delegado DECAP, pretendeu que a Polícia Militar Ambiental atendesse a requisição fundamentada no artigo tal. A Polícia Militar teria respondido ao promotor de justiça que as solicitações deveriam ser encaminhadas necessariamente ao Comando-Geral da Polícia Militar, e o mesmo novamente manifestou inconformismo e solicitou que a Polícia Civil entregasse o ofício em mãos do senhor comandante-geral. Prossegue aqui o doutor Ciro, muito bem descrevendo a situação, e aí, para finalizar, aí começam as argumentações. Os serviços auxiliares devem ser necessariamente prestados por servidores de carreira do Ministério Público que prestam concurso público de provas e títulos, cabendo à legislação dispor sobre a sua organização e funcionamento no caso do Ministério Público. Ou seja, a Polícia Militar não é office boy da Promotoria de Justiça. Ela se presta muito bem a atividades como a do GAECO, quantas que o senhor já integrou, e aí sim a Polícia Militar e o Ministério Público fazem um belíssimo trabalho. De novo, continuando, a prevenção e a repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, ou seja, atividades de polícia, nada tem a ver com entrega e notificações, encaminhamento de ofícios e citações. Prossegue aqui o Procurador-Geral do Estado, Dr. Ciro Saad. Como visto, a medida requisitada pelo promotor de justiça para cumprimento pela Polícia Militar Ambiental não está prevista na legislação como sendo de sua atribuição. Ou seja, quem tiver com a ideia de usar policial militar, seja ele da ambiental ou de qualquer outro tipo de batalhão ou de companhia da Polícia Militar, já pode ir tirando o cavalinho da chuva, porque os policiais militares, como bem diz o coronel Telhado, estão aqui para proteger a população e não para ser portador de cartinha para fazer terror na vida de quem trabalha e produz. Aqui continua, apenas argumentando, observando que a entrega de ofício de órgão do Ministério Público não integra as atividades próprias e legais da Polícia Militar, ainda que houvesse a vontade do administrador, no caso, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, não seria cabível a celebração de convênio entre o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Militar para tal fim, pois sob o manto de uma terceirização indevida estaria sendo praticado o desvio de finalidade. Dr. Ciro ainda prossegue. Além do mais, o parágrafo único do artigo 25 da Lei Orgânica do Ministério Público veda o exercício das funções de Ministério Público a pessoas a ele estranhas, sob pena de nulidade do ato praticado, enquanto o artigo 169 da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo trata como dever funcional dos membros do Ministério Público o desempenho com zelo e presteza de suas funções, praticando os atos que lhe competir.
Como se vê, a Polícia Florestal não é prevista a atividade exigida pelo doutor promotor de justiça do GAEMA do Vale do Ribeira. E, finalizando aqui, o doutor Ciro Saad demonstra que o desvio de função é patente nessa situação. Então, eu queria deixar aqui claro, produtores do Vale do Ribeira, que estavam sendo aterrorizados pelo senhor promotor de justiça, aqui não vou citar novamente o nome, já citei, ou qualquer outro que venha a estar no lugar dele. Não se impressionem com esse tipo de situação e, aqui no final, o procurador-geral, o procurador do Estado, doutor Ciro Saad, já manda notificar a Procuradoria-Geral de Justiça, dizendo que esse procedimento está fora da legalidade e da normatização. Portanto, não pode o Ministério Público requisitar policiais militares para fazer entrega de ofício para aterrorizar a população que trabalha e produz, principalmente aquele agricultor simples, de pouca instrução, que praticamente trabalha para a sua subsistência e que é aterrorizado por esse tipo de ativismo ambiental e esse terrorismo ecológico. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Deixa uma breve comunicação. É regimental. Presidente, só para deixar registrado aqui, ontem alguns parlamentares, capitaneados aí pelo deputado tucano Alexandre Frota, foram até o STF pedir o impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Vamos deixar consignado o nosso apoio ao governo Bolsonaro, ao ministro, que vem fazendo o seu trabalho. A gente sabe que o Ministério da Educação é uma das pastas mais aparelhadas nas últimas décadas aí por tucanos, por petistas. Então, não é um trabalho fácil. Então, deixar consignado aqui o nosso apoio ao ministro. Se querem exigir algo aí do governo, que seja um governo que vençam as eleições e que coloquem ali os seus ministros. O Abraham, conheci ele antes da campanha, professor da Universidade Federal, salvo engano, em Osasco, o irmão dele também, o Arthur. Então, não me estranha essa tentativa de derrubar um ministro do governo Bolsonaro. Todo dia tem uma crise. Um dia a crise é com o Paulo Guedes, outro dia a crise é com o Sérgio Moro, e agora, como não conseguiram derrubar via essas crises, essas frituras, tentam aí o impeachment desse ministro. Então, fica aqui registrado o nosso apoio ao Abraham Weintraub, ministro da Educação, e solicitar ao presidente da casa para arrumar esse relógio, presidente. Já faz uns 3 meses que fui olhar a hora aqui agora. Tomou um susto. 3 meses já ou mais que o relógio não funciona. E, se tiver acordo entre as lideranças, levantar a presente sessão, suspender a presente sessão até às 18h30. É regimental. Ontem eu já falei desse relógio, viu, deputado? Então, citando o nosso apoio também ao presidente Bolsonaro, ao ministro também, e lembrando que esses que estão reclamando dele foram eleitos falando em nome dele, Aliás, foram eleitos por causa dele. Muito bem, hoje nós vamos suspender, então, nesse momento, a sessão até às 18h30, quando, então, haverá a posse da senhora Alessandra Monteiro como deputada na vaga da deputada Marine Lu, que se encontra de licença maternidade. Então, 18h30, retomamos os nossos trabalhos, está suspensa a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Esta sessão ordinária está suspensa e volta hoje, a 6 de fevereiro, a partir das 18h30. Você continua aí ligado na programação da Rede Alesp.